Abra sua Bíblia em Salmos. Salmos 139. Salmo 139, no versículo 13. Já abriu? O Salmo está lá no meio da Bíblia. Eu quero dizer para você o seguinte. Antes de você nascer, antes de você ser gerado, Deus já sabia que você ia existir. Já abriu? Deixa aí no cantinho, olha para mim aqui um minutinho. Antes de você ser mesmo gerado, Deus já sabia que você iria existir. Antes mesmo de você ser gerado, Deus já sabia que você iria existir. E todo o seu trajeto, tem um anjo nos céus, que ele destinou o que você iria fazer. O que iria acontecer, o tempo certo que iria acontecer as coisas na sua vida. Tudo isso. Só que a Bíblia diz que nós nascemos e nós temos o livre arbítrio, não é? Livre vontade. A gente escolhe os caminhos que nós vamos seguir. E então, sabendo disso, que Deus me conheceu antes de nascer, Ele já sabia que Ele estava me preparando para me dar um reino. E aí eu fiz uma música. Eu até cantei lá em São Paulo, no Dia das Mães. Minha mãe ama essa música, irmãos. Ela é assim: Tu me chamaste no ventre de minha amada mãe. Estou aqui, Deus meu, venha sobre mim. Conhecem? Então, essa música fala disso. Tu me chamaste no ventre de minha mãe. Quando Deus te escolheu para te dar o reino, não foi agora, não. Talvez você está pensando assim, eu fiz uma boa ação, Deus me escolheu porque eu fiz uma boa ação. Deixa eu fazer mais boa ação. Claro, faça. Mas Ele não te escolheu por uma atitude sua agora. Ele te escolheu na hora da sua formação. Leia comigo. Salmo 139, versículo 13. Diz assim: Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me. Entreteceste-me quer dizer tecer, formar, no ventre de minha mãe. E eu te louvarei, porque de um modo terrível, esse terrível não é terrível de ruim, é terrível de milagre, de grande, de impressionante. E de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme, sem forma, sem jeito, sem o nariz, sem os ouvidos, sem as orelhas. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam dia a dia sendo formadas, quando nem ainda uma delas havia. Antes de tudo acontecer na sua vida, já havia uma promessa de um reino para te entregar. Você já foi pré-encaminhado, predestinado por Deus para receber o reino. E o tempo de você receber o reino chegou, por isso você está aqui hoje. O reino chegou para você. E é muito importante você entender o tempo que está acontecendo as coisas na sua vida, para que você possa fazer com sabedoria tudo que tem que ser feito na obediência, nos ensinamentos.
eu quero dizer para você o seguinte. Eu aprendi a comparar quando a gente olha e fala assim, ah, meu Deus, agora deu uma embananada na minha vida. Não acontece. Agora deu uma bagunçada que eu não sei para onde eu vou. Acho que eu vou ficar parado, né? Se eu for, eu posso correr o risco de ir errado. Se eu ficar parado, eu também vou errar. Vou ficar aqui. Não tem situações na vida que a gente pensa assim? Sim ou não? Sim. A gente fica indeciso. E aí você pensa, ah, meu Deus do céu, como é que está a minha vida espiritual? Ah, que bagunça que eu estou fazendo. É um desespero, é uma loucura. Eu sei que é. Não existe um homem perfeito. Não existe. Não existe uma pessoa que ela fica o tempo inteiro, como eu posso dizer, santificada. Não tem isso. Nós somos santos na nossa fé. A nossa fé tem que ser perfeita. Mas como homens, nós erramos. Eu digo nós porque eu me incluo nisso. Eu me incluo nisso. Mas eu quero dizer que o que me faz ser quem eu sou é a mulher de fé que eu sou. Eu quero dizer que o que me faz ser quem eu sou, o que faz meu pai ser quem ele é o fato de, na naturalidade da vida, você fazer questão de viver a sua fé. Eu aprendi com meu pai a respirar fé, a transpirar fé, a almoçar fé, jantar fé, dormir fé. E eu até sonho. Vocês acreditam que eu sonho? Eu durmo e sonho? Você sonha? Eu sonho fé, irmãos. Eu sou perseguido pela fé. Não é assim que a gente aprende? A fé remove montanhas. Você só está aqui hoje porque o seu meio de transporte não foi o ônibus, não foi o carro, mas foi a sua fé. Quem te trouxe aqui foi a sua fé. Foi a sua fé. Quem te encaminha ao milagre na sua vida é a fé, é a sua fé. Quando você olha para o sol, você enxerga tudo branco? Ou você tem a vista escurecida? Eu fiz uma pergunta, gente. A vista escurece ou você enxerga branco? Escurece, não é? Quando você olha diretamente para o sol, você consegue ver o sol? Sim ou não? Não. Você não vê o sol. Não vê. Por quê? Porque é muito forte. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que espiritualmente, quando nós recebemos o reino, nós recebemos um corpo como o sol, resplandecente como o sol, forte como o sol. Onde você chega, você ilumina aquele lugar. Pelo seu espírito, o Espírito de Deus que está em você, o reino que você recebeu faz isso. E você vai recebendo aquele Espírito, que é o Espírito de Deus, que faz o seu espírito resplandecer, ficar forte. E eu quero dizer para você, nós vamos ler isso na Bíblia agora, que da mesma forma que quando você olha para o céu, os seus olhos se cegam, os seus inimigos se cegam quando olham para você, porque a força de luz que te envolve, que envolve o seu espírito, é tão forte, que os demônios não te enxergam. Eles não te veem. Por isso eles não te alcançam. Por isso. Por isso que o mundo também é chamado de escuridão, não é? As trevas. O que é trevas? Trevas é escuridão. E luz, fós, né? No grego. Luz é fós. É o inverso da escuridão. E eu quero ler com vocês para você marcar na sua Bíblia e nunca mais esquecer, viu? Você nunca mais vai esquecer que você é o sol. O seu espírito, você vai abrir em Mateus 13, 43.
capítulo 13, versículo 43. Tem gente que já leu isso aqui e nunca parou para observar o que Jesus diz. Jesus falava por parábolas. Ele não dava pronto. Ele dava a palavra para que o Espírito revelasse. Porque a palavra era para poucos, não era para toda aquela multidão. Era para quem ele escolhesse que iria receber a revelação. Para outros era apenas palavras bonitas. Mas a revelação fazia a pessoa enxergar. A revelação faz as letras, as palavras saltitarem da Bíblia. Assim eu aprendi com meu pai. Diz assim, Mateus 13, no versículo 43. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. É resplandecer como o sol em meio às trevas, em meio à escuridão. É a alma resplandecida, refrigerada, cheia da luz de Deus, cheia da revelação. A luz também quer dizer revelação. E a gente não consegue olhar para o sol e não se cegar. Da mesma forma, os inimigos espirituais, os demônios não conseguem olhar para você sem se cegarem, sem terem as vistas escurecidas e não enxergarem você. O que leva a gente a grandes conquistas na vida é a fé. Pergunta ao seu irmão, qual a diferença sua para a pessoa que está no mundo? Olha para mim que eu vou te responder. Não sabe, né? Ela não sabe. Ai, irmãos, a diferença. Eu quero dizer para você uma coisa que não é novidade. Tem muita gente que se esfria na fé por causa dessa realidade. E o que é? Eu quero dizer para você que os mesmos problemas que uma pessoa do mundo passa, você também passa. Sim ou não? Depois que você veio para a igreja, você deixou de ter problema? Não. Qual é a diferença? A diferença é a sua fé. A diferença é que você tem um reino. A diferença é que os seus problemas, mesmo sendo iguais os das pessoas do mundo, são resolvidos. E o das pessoas do mundo não. Elas ficam naquela situação. Antes de você chegar aqui era assim. Ou não era? Você insistia. Você insistia na felicidade, eu já falei isso, não querendo ser redundante, mas vocês sabem que é. Você insistia na felicidade e ela nunca chegava. Quanto mais você caminhava, fazia de tudo certinho para ser feliz, quanto mais você andava em direção à felicidade, mais a felicidade se afastava de você. A diferença é o reino. Repita comigo, a diferença é o reino. A força é o reino. A paixão da minha vida é o reino. Porque no reino eu alcanço vitórias, vitórias, vitórias. Deixa eu te falar. A obediência faz com que a fé seja perfeita. Tem gente que diz ter fé da boca para fora. E o profeta Isaías diz isso. E como eu estou ensinando vocês a marcarem na Bíblia, isso eu aprendi com meu pai, eu quero que vocês aprendam também, para vocês não perderem nada, ele estará aqui amanhã. Eu quero que você marque na sua Bíblia esse texto que nós vamos ler, porque tudo o que eu estou dizendo aqui está na palavra de Deus e eu quero que você marque. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 29. Isaías também é antes do Novo Testamento, depois de Salmos, depois de Provérbios. Isaías 29, capítulo 29.